Bom dia, pessoal. Haribo, Hare Krishna. Eu estou passando aqui hoje para fazer uma pequena colocação. Como vocês sabem, né, alguns estão acompanhando, estou fazendo a narração de todo o Bhagavata e agora, né, estamos concluindo o canto 4, certo? E vamos até o canto 9. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou colocando cada capítulo, né, de 1 hora, 40 minutos, assim, basicamente incluindo mais de um capítulo, para que vocês possam, né, interagir com esse conhecimento de uma forma mais suave. Ou seja, de 2 em 2 dias, eu estou colocando esse conhecimento e eu sugiro que vocês ouçam, né, o áudio, né, pelo menos umas 2 vezes, certo? Por isso que eu estou dando esse intervalo de um dia, para dar, lógico, para quem está interessado, para quem realmente quer se absorver nesse conhecimento, para que vocês possam ouvir 2 vezes, de preferência, e aí absorver esse conhecimento, porque o Bhagavatam, ele é uma literatura transcendental. É uma literatura que a gente estuda depois de ler o que? O Bhagavad Gita. E eu vou fazer agora, nesse inteirinho, enquanto eu recito o Bhagavatam, eu vou fazer tipo um estudo simples, com a linguagem interessante sobre o Bhagavad Gita. Daí o Bhagavatam, eu quero que vocês entendam, ele é tipo uma expansão do Bhagavad Gita. Depois que você lê o Bhagavad Gita, o que que você tem que fazer? Pela lógica transcendental, você tem que se render aos pés de lótus, certo, do Senhor Krishna. Já que no Bhagavad Gita ele se, né, revela como a suprema personalidade de Deus. Ok? Entendido isto, lido o Bhagavad Gita, assimilado o conhecimento e compreendido que você deve se render ao Senhor Krishna, aí sim, com essa atitude, vamos dizer assim, do coração, um sentimento amoroso a Deus, agradecido por Ele ter dado o conhecimento do Bhagavad Gita e se revelado para nós, imediatamente nós vamos fazer o quê? Um upgrade de consciência, uma expansão do Bhagavad Gita. E essa expansão é o Srimad Bhagavatam, onde você já vai estar com aquela consciência rendida a Krishna. Não adianta ler o Bhagavatam se você não está rendido a Krishna. Não faz sentido, certo? O entendimento do Bhagavatam para as pessoas que não são devotas, que não aceitaram, né, Krishna como Deus, o Bhagavatam é uma expansão do Gita. Mas só que você tem que ir ao Bhagavatam nessa condição rendida. E daí o Bhagavatam é o quê? É a relação de Krishna em suas várias expansões com os seus devotos. Só que, repetindo aqui, é uma literatura transcendental, certo? Então temos que nos ater a isso. Se você lê o Bhagavatam simplesmente assim como uma curiosidade, né? Quero ler o Bhagavatam, que é o fruto maduro da árvore védica. Então, assim, você não vai ter profundidade, porque o Bhagavatam, sendo uma literatura transcendental, ou seja, o Bhagavatam é Krishna manifesto nessa forma de conhecimento. Daí você vai absorver esse conhecimento do Bhagavatam através da sua intuição. E para estarmos intuitivos a esse conhecimento, nós temos que ler esse Bhagavatam rendidos a Krishna e entendendo que cada passatempo que ali se passa está permeado com essa energia transcendental. Então não adianta você ler o Bhagavatam sem estar rendido a Krishna, né? Sem aceitar completamente que Krishna é a personalidade de Deus, desse modo mesmo, assim, entregue, né?
Porque o Bhagavata ele só vai se revelar para você se você tiver entregue a Krishna, a Vishnu. Então, por isso que Krishna vem e fala o Bhagavad Gita. Ele fala, depois que você lê o Bhagavad Gita e me aceita como Deus, então eu me revelo para você na proporção da sua rendição. E rendido você vai, né, naturalmente, estudar o Bhagavata com esse espírito de rendição. Aí você vai chegar no 10º canto, aí vai ter a história quem? De Krishna, dos passatempos de Krishna. Devemos estudar, certo? Do canto 1 ao canto 9 com bastante atenção, né? Respeitando a diretriz de conhecimento que Krishna está passando ali nessa literatura. E aí chegamos ao 10º canto, onde estamos assim totalmente aptos ou qualificados para receber essa informação direta dos passatempos de Krishna acontecendo em Vrindavana, em Dwaraka, né, em Mathura. E aí você vai estar realmente fazendo aquilo que Chaitanya Mahaprabhu falou para se desenvolver, né, a nível de perfeição dentro dessa forma humana, que é cantar o santo nome de Deus e também interagir com esses passatempos divinos, tanto aqueles da forma do Senhor Vishnu, como diretamente os passatempos de Krishna. E daí os devotos puros, eles estão sempre, né, falando sobre esses passatempos de Krishna, porque sempre que um devoto puro, rendido a Krishna completamente, ouve, né, os passatempos de Krishna ou de Vishnu, eles ficam em bem-aventurança. Porque o Bhagavatam é Krishna, é Vishnu. Assim também, quando você canta a Japamala é Krishna, é Srimati Radharani. Entende como é que é isso? Então, dentro da literatura védica, existem assim, milhares de livros para, vamos dizer assim, pessoas comuns que ou estão querendo desfrute nesse mundo, ou adquirir poder místico, ou simplesmente conhecimento médico, tecnológico, de moralidade, entendeu? Então, isso aí existe toda essa literatura. Mas quando você vai ouvir o Bhagavata, e eu estou recitando o Bhagavata exatamente para devotos. Então você tem que entender, porque se você lê o Bhagavata sem essa concepção rendida a Deus, aquilo ali vai parecer uma loucura. Vai parecer histórias sem pé nem cabeça. Porque você não vai entender o que está, né? O doce, a raça, o sabor que está ali por trás daqueles passatempos. Já um devoto puro, não, ele lê o mesmo passatempo milhões e milhões de vezes e sempre está recebendo novas, né, condições de conhecimento. O próprio fato de estar lendo o Bhagavata está criando prazer na alma rendida a Krishna incomensuravelmente. Certo? Assim, quando o devoto está cantando o santo nome de Deus, se ele é rendido a Deus, ele sente prazer constante em estar cantando. Não há 24 horas ele canta e 24 horas ele sente prazer. Por quê? Porque ele está interagindo com a energia de Deus, o santo nome. E assim também com o Bhagavatam. O que eu estou querendo dizer aqui, que eu falei, então, leiam o Bhagavatam com essa mentalidade. É lógico que você pode ler assim, simplesmente, assim, por curiosidade. Ou você pode ler assim, querendo entender mesmo. Eu tenho que entender esse Krishna, né? Eu tenho que entender. Assim, você pode ler assim, não estando tão rendido, mas propenso à rendição. Mas não vai ter o mesmo efeito do que a leitura onde você está realmente, você decidiu na sua vida se render a Krishna. E daí Krishna usa nesse mundo material essa literatura para o quê? Aprofundar a sua intuição de compreendê-lo.
e não o seu intelecto, certo? O intelecto tem que ser tirado fora quando você está lendo o Srimad Bhagavatam. E daí você passa a ter, né, relações individuais de acordo com o seu nível de rendição a Krishna. E aí ele se revela, seja através do canto do Santo Nome, através da meditação, através de ouvir, né, aulas, palestras. Então, através da leitura do Gita, do Bhagavatam, e aí ele vai passando essa informação. Então, o Srimad Bhagavatam é o quê? É uma expansão do Bhagavad Gita. E daí, depois que você lê o Bhagavatam e compreende Krishna, todas as relações místicas dele com os devotos, entende os diferentes níveis de devotos, como eles se aproximaram de Krishna, como eles se autorrealizaram. Você entende também a natureza dos demônios dentro desses passatempos, dos semideuses, de toda essa história que existe no universo, porque o Bhagavatam ele fala de coisas que são supremas. Ele está contando história do seu Brahma, do seu Shiva, do seu Indra. São assim coisas muito elevadas. Então você tem que ter uma percepção. Por isso que desde o começo do Bhagavatam, Krishna vai explicando o que é esse mundo material, onde está o Senhor Brahma, como é gerado a progênie do Senhor Brahma para criar todos os seres vivos, qual é o motivo de ter criado esse mundo, quais são os administradores maiores desse universo. E aí todo mundo vai tendo participação desses passatempos do Bhagavatam. E você entra ali naquele mundo, entendeu? Quando você pega o Bhagavatam, você entra no universal, você entra naquilo que tem mais de superior, em contato com as entidades mais top das galáxias, né? Elevadas do universo. Entende? Aí depois que você concluiu o estudo do Bhagavatam, aí você vai para o PhD, que é ler o Chaitanya Charitamrita, que eu também já está recitado lá nas playlists, certo? Então o Sr. Chaitanya é o quê? É a fase de amor puro por Deus. Quando você lê a história do Sr. Chaitanya e você interage intuicionalmente com ele, com a intuição também. Só que aí é uma intuição amorosa do espírito. Então, para você chegar nessa compreensão e profundidade do Chaitanya Charitamrita, você tem que estar lendo aquela literatura em amor já desperto no seu coração. Senão você não vai entender. Você vai achar o Senhor Chaitanya era um santo. Ele era a encarnação do amor de Krishna, da misericórdia de Krishna, mas fica assim bem superficial. Apenas entendimento teórico. De modo que desde o Bhagavad Gita, o Bhagavatam e o Chaitanya Charitamrita, você tem que entrar com o seu coração rendido a Krishna. Com a intenção de despertar esse amor por Deus. Ou seja, com essa rendição. Por isso que eu estou falando aqui, eu estou colocando o Bhagavatam, um dia sim, um dia não. Para que vocês possam assim, ouvir pelo menos 2 vezes e deixar esse conteúdo entrar onde? No seu coração, não é na sua mente. Você não tem que entender intelectualmente aquilo. Esse é o mistério das escrituras reveladas. E também o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é o ABC do conhecimento espiritual. Porém, o Bhagavad Gita é a essência de todo o conhecimento. Krishna ele é muito hábil, né, em trazer assim, esse suprassumo do conhecimento de uma forma que parece simples, mas que através do Bhagavad Gita, Krishna está te dando a possibilidade de você chegar a esse ponto de compreensão onde você realmente, eu entendi com a minha inteligência quem é Deus. E eu estou ouvindo atentamente o que ele está falando. O ideal seria, né, lógico, ouvir essas literaturas serem narradas ou faladas ou explicadas por um devoto que já está consciente de Krishna, que já está rendido
a, a essa ação contínua daquilo que é chamado serviço devocional. Então aí você começa a se iluminar de fato, ok? Então eu queria deixar essas palavras aqui para vocês entenderem o que é o Srimad Bhagavata, né? Já que eu estou narrando para deixar ele aí no ar. E que todos aqueles que sejam, né, realmente devotados a Krishna, já entregues aos seus pés de lótus, possam o quê? Desfrutar do Bhagavata, desfrutar do Bhagavad Gita, sentir prazer e amor ao ler o Chaitanya Charitamrita. Repetidas vezes. Ocupar a mente nesse tipo de conhecimento. Entende? Então essa sabedoria é o quê? Inesgotável. Inesgotável. Quanto mais você lê, mais você quer ler, porque você sente mais prazer, e quanto mais prazer, mais Krishna fica satisfeito, porque você está ocupando, né, os seus sentidos em estar absorvendo aquele conhecimento, né, o tempo todo, até o final da sua vida você vai absorver aquele conhecimento, porque aquele conhecimento é uma forma que Krishna se manifesta, vamos falar assim, externamente, para que você, usando os seus sentidos, possa estar em contato com ele. Assim como é no Santo Nome, ou você meditando na forma dele, né, a pena de pavão, aquela forma de Krishna, ou na forma de Vishnu, certo? E fazendo isso, o que é? É uma forma de Krishna criar possibilidades de você estar sempre lembrando dele. Por isso que ele escreveu toda essa literatura, porque o ser humano, por natureza, ele tem essa sede de conhecimento. O verdadeiro ser humano, ele quer saber quem sou eu, o que eu estou fazendo nesse mundo, quem é Deus, né? Então tem essa revelação, vamos dizer assim, teórica, e depois que você entendeu Krishna, o conhecimento da natureza material, do que você é, da sua conexão com Deus, você mergulha em Krishna na forma de literatura no Srimad Bhagavatam. Compreende? Por isso é muito importante. Essa é uma dádiva dada por Krishna para nós, o Bhagavatam. De modo que o que eu estou dizendo aqui é tipo assim, se você vai ler o Bhagavatam assim, só por ler, então essa literatura vai parecer uma loucura, né? Uma loucura, assim. Ninguém vai entender nada. Então vocês vão para o Bhagavatam, ouçam o Bhagavatam com esse espírito rendido a Krishna. Agora, se você não quer se render a Krishna, que é Deus, que é a expressão do Bhagavatam, que é transcendental, o fruto maduro do conhecimento védico, por que ele é maduro? Porque ele tem o sabor de Deus. Ele é Deus quando você desfruta com os seus olhos, com seus ouvidos, com a sua intuição aquele conhecimento. Certo? Mas se você não aceitou Krishna como Deus, se você realmente está rendido aí pela metade, com dúvidas, então é melhor você ler outra literatura ou escutar outra literatura que tem a ver com semideuses, né? com demônios, com magia, com atividades fruitivas, planetas celestiais. Aí você vai ler outras literaturas. Né? Tem chamadas, né? Karma Kanda, Jnana Kanda e Upashana Kanda. De modo que é isso que eu quero deixar aqui. Leia o Bhagavatam com essa entrega de alma. Ok? Então espero que vocês tenham compreendido e boa audição, né? Ou boa leitura do Bhagavatam e sejam bem-aventurados a toda vez que vocês recorrerem a esse deleite, né? De ler as escrituras. O Bhagavad Gita, por exemplo, eu já li assim, mais de 100 vezes. E quanto mais eu leio, né, mais prazer, mais prazer. E agora eu vou pegar o Bhagavad Gita e vou fazer um resumo dele tão fácil que qualquer um vai compreender. Certo? E aí eu vou fazer tipo uma explicação
básica no início e depois eu vou narrar todos os versos de cada capítulo que eu estou colocando e depois eu vou pegar e vou narrar todo o Bhagavata, diretamente todos os versos, né? Para que vocês tenham acesso à audição dessa literatura maravilhosa. E quem quiser se aprofundar mais ainda, vai lá, pega o Bhagavata em PDF ou compra um livro, e aí você vai ver os significados de um devoto puro, que é Srila Prabhupada, que vai explicar assim para as pessoas mais comuns, como crianças assim vão entender o significado dos versos do Bhagavad Gita que foram falados por uma pessoa, né, Prabhupada, que foi potencializado pela energia de Krishna dentro do seu coração para explanar esse conhecimento de uma forma que tenha mais assim relevância para as pessoas que ainda não têm nenhum conhecimento possam entender realmente qual é essa questão de termos, né, dessa forma humana de ter que estudar. Temos que estudar, temos que aprender, temos que absorver esse conhecimento. E aí, como Krishna diz no Bhagavad Gita, nós vamos obter realmente a liberação completa desse ciclo de samsara, de nascimentos e mortes, né? Vamos nos desapegar desse mundo material e retornar à morada espiritual, Vaikuntha Loka Dhamma, Krishna Loka, que é a morada onde ele está pessoalmente desfrutando de relações com os seus vários devotos de uma forma super agradável, feliz, porque onde Krishna mora, pessoalmente, é o lar original, a habitação, né, feliz e consciente de todos os espíritos que estão aqui agora nesse mundo material, encarnado nessas formas humanas, e essas formas humanas foram criadas por Krishna com a destinação de aprenderem o conhecimento espiritual, se renderem a Deus e daí expandir esse conhecimento de modo, né, na intuição, e Krishna dentro do coração vai se revelando através dessa forma que é a cultura literária, essa chamada Bhagavatam e Chaitanya Charitamrita, e o Bhagavad Gita, que é a essência dos Vedas. Ok? Então, um beijo no coração, muita luz para todos vocês. Haribo!